Hoje no DICART temos a presença do professor Márcio Souto, professor da UFPB, e vamos falar sobre arte e terrorismo. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Arte como ferramenta do terrorismo. Como seria isso? Bem, boa noite, Jorge. Eu tive o trabalho de desenvolver uma pesquisa estudando a arte como ferramenta de financiamento e de propaganda do terrorismo no século XXI. Você sabe que o marco histórico que inaugurou o século atual foi o episódio da queda das Torres Gêmeas. Isso acabou determinando o curso de todos os eventos, né? E algo que me chamou a atenção, logo quando a invasão do Iraque, foi um lamento, uma entrevista que eu vi na televisão do diretor do Museu de Bagdá. O Museu de Bagdá é um dos que tinham dos maiores acervos de patrimônio histórico cultural da humanidade. Ele tinha várias peças, né, de várias civilizações antigas da Mesopotâmia, né, os babilônios, os sumérios, e aquilo foi uma perda cultural relevante. O que foi que aconteceu? Ao longo dos meus estudos para desenvolver esse artigo, que tem esse título que nós já falamos, pude verificar que a arte, ao lado do tráfico de drogas e do tráfico de armas, são as três formas de comércio ilícito que financiam a criminalidade internacional. Então nós podemos observar que, como muitos dos grupos terroristas se situam naquela região do Oriente Médio, que é o celeiro de várias civilizações importantes para o curso da humanidade, a arte não poderia ficar de fora como fonte de financiamento daqueles grupos extremistas. A arte ela tem uma grande facilidade, ou seja, é muito fácil você comercializar uma obra de arte. Nós temos relatos de pessoas que vão para a Síria e compram pequenas peças só para ter um souvenir daquelas civilizações antigas. Então, nós podemos identificar, na verdade é bom diferenciar que o comércio internacional, o tráfico internacional de obras de arte, ele já existia antes da apropriação feita pelo terrorismo, já é bem antiga inclusive, né? A figura dos violadores de tumbas já remonta, nós temos julgamentos que ocorreram ainda no Egito Antigo, 2000 anos antes de Cristo, nós tínhamos os primeiros ladrões de tumbas. Então o terrorismo, na verdade, só fez se apropriar de um nicho de comércio internacional. Ao lado do financiamento, a arte como ferramenta de financiamento do terrorismo, ela também está servindo como instrumento de propaganda. Você sabe que uma das principais características do terrorismo no século XXI é a espetacularização do medo coletivo. Eles disseminam o medo coletivo de todas as formas possíveis, por meio daquelas execuções que são transmitidas em tempo real. E, além disso, nós tivemos a destruição de verdadeiros sítios históricos. Eu tomo como exemplo a cidade de Palmira, que foi uma cidade que tem influências históricas de várias civilizações, desde os romanos até povos da Mesopotâmia propriamente dita. Então, o que foi que aconteceu? Eles destruíram aquele patrimônio histórico de forma bem divulgada, para mostrar que eles não têm escrúpulos para atingir o desiderato deles. Ou seja, a obra de arte, aquele patrimônio histórico da humanidade, acabou servindo como ferramenta de propaganda. E é algo que agride a todas as pessoas, porque aquele patrimônio ele tem um caráter de proteção coletiva indeterminada. Não tem como saber, aquele legado ele pertence a toda a humanidade, é um verdadeiro patrimônio difuso. E eles fizeram aquela destruição, mas não deixaram de oferir receita com aquilo ali. Pequenos fragmentos daqueles sítios arqueológicos até hoje são vendidos e servem para financiar esses grupos extremistas. Então isso foi algo que me chamou bastante atenção nos meus estudos sobre o terrorismo no século XXI. Eu acredito que o maior legado da geração atual é poder enfrentar esse fenômeno do terrorismo que inaugurou os tempos atuais e que se apresenta como a nossa maior missão para o século XXI, poder legar para as futuras gerações um cenário geopolítico livre
desses episódios de terrorismo. Então, você combater esse comércio ilegal de obras de arte, você tentar proteger os sítios arqueológicos, é uma das formas de você secar as fontes de financiamento do terrorismo. E é uma das fontes mais importantes, né? Como eu disse, são os 3 tipos de comércio internacional ilícitos que mais servem como fonte de financiamento. São as drogas, as armas e a obra de arte, as obras de arte. Então, eu acho que foi uma contribuição importante, pelo menos identificar o tráfico internacional de obra de arte como uma das receitas mais diretas desses grupos extremistas. E aí nós temos que tentar combater o terrorismo em todas as suas formas, desde o terrorismo de Estado, né, quando o Estado ele impõe a opressão sobre sua população, ou a insurreição das minorias, que é quando dentro de um dado país grupos extremistas tentam resistir àquele poder constituído, e o terror internacionalizado, que é esse que nós estamos vivenciando, que eu acho que é muito típico do século XXI, né? Aquele que é indeterminado, ele visa agredir não apenas, ele não tenta tomar, ele foge do âmbito interno de um dado país, ele se dirige a toda a comunidade internacional propriamente dita. Bom, então eu acho importante nós identificarmos o tráfico internacional, a arte, né, tanto como instrumento, como ferramenta de financiamento do terrorismo, como ferramenta de propaganda. Ok, até a próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado.